Falando de Livros. Chegou a hora da nossa entrevista, certo, Maíra? Isso aí, o conto Missa do Galo, de Machado de Assis, é o tema da palestra O Enigma do Olhar, ministrada pelo professor Fernando Santana. Com entrada franca, o evento faz parte do projeto Universidade Livre, uma realização da Academia Mineira de Letras. E para nos falar mais sobre essa obra da literatura brasileira, conversamos agora com o professor Fernando Santana. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maíra, tudo bom? Bom dia, Fernando. Jóia. Aqui é Luiz. Olá, tudo jóia? Tudo bem. Para começar, professor Fernando, por que falar desse conto do Machado de Assis, Missa do Galo? Olha, o Missa do Galo é um dos mais fantásticos contos escritos por Machado de Assis. Ele tem trazido sempre uma série de questionamentos, uma série de dúvidas. É um livro instigante, né? É um conto que deixa um leitor completamente alucinado. Afinal de contas, o que aconteceu naquela noite? Então é um conto que sempre sugere essas dúvidas. Entendi. Professor, durante o enredo desse conto, Machado de Assis, ele cita os livros Os Três Mosqueteiros, ele cita Moreninha e ele cita o Jornal do Comércio. Por que ele citou esses dois livros? Por que eles aparecem nesse conto? O Jornal do Comércio e a Moreninha são dois representantes do período em que o conto é ambientado, que é na literatura romântica. E quando ele fala da Moreninha, o sentido que aparece a citação é até com uma boa carga de ironia do próprio Machado de Assis, uma vez que a protagonista do conto, a Dona Conceição, é exatamente um oposto do que a Carolina é do livro A Moreninha, do Macedo. Né? Então é uma mulher que sugere uma sensualidade, que sugere um erotismo, coisas que a Moreninha do Macedo não poderia apresentar. Entendi. Professor Fernando, para quem não conhece o conto, você podia explicar brevemente um pouquinho? Ah, sim. É um conto narrado em primeira pessoa. Né? É uma história passada com um rapaz que tinha 17 anos e que passa um tempo na casa de uma família e uma certa noite de Natal ele resolve ficar acordado para assistir a missa. Quando a dona da casa misteriosamente aparece e os dois começam sozinhos a conversarem. E aí acontece muita coisa. Só lendo o conto para perceber. Claro. E para quem quiser ler, olha só, vou dar a dica que a Maíra trouxe de novo esse volume da coleção de contos do Machado de Assis, que são 6 volumes. Isso. E esse conto em particular está incluído aqui no volume 2, que é Adultério e Ciúme. Isso, exatamente. Então, se você quiser procurar... E ele se encontra disponível na web também, está em domínio público. Olha só, mais fácil ainda, né? Isso, toda a obra do Machado está no domínio público, não é isso, professor? Exatamente. É bem fácil de acessá-lo. Professor, agora, existe alguma relação entre esse conto A Missa do Galo e o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não há relação, exceto o ponto de vista, né? Exceto o fato de o narrador de ambos os textos serem em primeira pessoa. Mas são pessoas bem diferentes, enquanto que o Brás Cubas é muito malicioso, é extremamente arrogante, pernóstico, o narrador do Missa do Galo é um rapaz inicialmente muito ingênuo que vai amadurecendo com o passar dos anos. Ok, são 9h35, esse é o programa Universo Literário pela Rádio FMG Educativa e você está ouvindo a conversa que a gente está tendo com o professor Fernando Santana, ele que vai estar aí na palestra O Enigma do Olhar sobre o conto Missa do Galo, de Machado de Assis. Professor Fernando, com a insinuação tão comum no comportamento, como que a insinuação tão comum no comportamento feminino se faz presente intencionalmente na personagem Conceição? Exatamente, a Conceição é uma personagem ambígua. Aos olhos do narrador, ele não sabe se ela é santa ou se ela é uma devassa. Ela passa exatamente essa ambiguidade que é muito comum nas mulheres machadianas, haja vista, por exemplo, a própria Capitu, né? Com seu mistério, com seu olhar misterioso, e ninguém sabe, na verdade, o que Dona Conceição, na verdade, quer. Na verdade, até tem uma coisa engraçada, ora o narrador se refere a ela como Conceição, de maneira mais íntima, ora ele se refere a ela como Dona Conceição. E interessante notar que quando ele fala de Dona Conceição, é quando ele está na época da adolescência dele, ou seja, um certo respeito. E no tempo futuro, ele se refere a ela como Conceição, simplesmente, até mesmo com uma certa intimidade, né? Revelando que alguma coisa mudou naquela fatídica noite do galo. Agora, ambiguidades, essa é uma palavra que a gente pode usar para se referir sempre assim, de modo quase geral, ao Machado de Assis, mas especificamente nesse conto, ele usa bastante esse recurso? Exatamente, né?
porque nada no conto fica explícito. Afinal de contas, a dona Conceição ou a Conceição se interessou pelo rapaz ou não? Ninguém pode saber. Porque ninguém se estava tendo um jogo de sedução ou não, né? Fica esse mistério. Não se pode afirmar, né? O que se pode afirmar é o seguinte: quem narra o conto é um homem maduro, mas uma história passada com ele quando ele tinha 17 anos, né? Época quando os hormônios estão à flor da pele, época quando a testosterona está funcionando a mil. Então, possivelmente, essa ambiguidade tenha sido provocada pela distância temporal e pelo fato de ter acontecido com um jovem adolescente com 17 anos de idade. E, professor Fernando, dá para falar que há um desejo de trair ou não dá para falar isso? Não dá para falar. O conto sugere, mas não explicita. Né? Não explicita. É a mesma coisa que acontece com o Capitu, né? Afinal, o Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Né? A dúvida permanece. E eu acho que por isso que o Machado de Assis se torna um grande escritor, na medida em que ele favorece ao leitor uma participação efetiva na elucidação dos enigmas que ele apresenta em forma de texto literário. Agora, eu acho que você já até respondeu a essa pergunta que eu ia fazer agora, né? Sobre o nome da sua palestra. Se chama O Enigma do Olhar, exatamente por conta disso? Exatamente, é o ponto de vista. Dependendo de como você olha, você percebe o mundo de um jeito. Então você pode ler o conto, por exemplo, achando que realmente houve sedução. Ou você pode ler o conto achando que não houve sedução. Depende do olhar que se dirige, com malícia ou com inocência. Professor, muito obrigado aqui pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. E eu queria que você dissesse agora quando é que vai acontecer, o horário. Isso, a gente vai estar na Academia Mineira de Letras amanhã, às 17 horas, né? A palestra está programada para demorar algo em torno de 1 hora, 1h15, 1h20, né? E eu gostaria de contar com a presença de todos para a gente falar um pouco mais sobre essa obra, que é uma obra-prima da nossa literatura e também, por que não, da literatura mundial. Sim, né? E qualquer pessoa pode ir, professor Fernando? Repita, por gentileza. Qualquer pessoa pode ir? Isso, a entrada é franca, né? É franqueada ao público, né? A Academia Mineira de Letras fica na Rua da Bahia, ali na próxima Igreja de Lourdes, né? É um local agradabilíssimo, né? Vamos ter a presença de alunos meus, inclusive, dos colégios onde eu trabalho, né? E visitantes estão abertos também à visita, tá? Presença. Legal, professor Fernando. Muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Não, de nada, agradeço a vocês. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado, tchau. A gente acabou de conversar com o professor Fernando Santana sobre o conto Missa do Galo, de Machado de Assis, ele que acabou de falar que vai ministrar a palestra O Enigma do Olhar sobre essa obra, relembrando, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, na Academia Mineira de Letras. E o endereço é Rua da Bahia, número 1466, no Lourdes. Como o professor disse, a entrada é franca e quem quiser saber mais detalhes pode ligar no telefone 3222-5764 ou em academiamineiradeletras.org.br. Falando de livros.